Olá, amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma noite de reflexões, nossos estudos, como sempre. Hoje, uma noite em que estudamos a obra O Livro dos Médiuns, e é sempre uma alegria estarmos juntos. Já vejo aqui vários companheiros nossos partilhando, e assim a nossa felicidade se torna bem maior. Claro que agradecemos a presença de todos que conosco dividem este momento. Deixa só ajeitar uma luzinha aqui para a gente ter uma visualização um pouquinho melhor. Agradecemos aqui Júlio César, Edith, Lília, Tânia, Cláudia, todos que estão conosco nesse instante, participando, Ivete, a Rosa, Laura, Eliana, são muitos amigos juntos de nós, e aqueles coraçõezinhos, e aquele positivo. Nós costumamos dizer sempre e repetimos constantemente que essa demonstração de alegria por estarmos juntos dá uma qualidade diferente à nossa psicosfera. Então todos nós mergulhamos nesse mar de vibrações positivas, saudáveis, alegres. Isso energiza a alma, energiza o corpo, energiza a mente. E é debaixo dessas energias boas que nós então vamos aproveitando para aprender um pouquinho mais, para podermos tirar o melhor proveito. Agradecemos então Terezinha, Ana Clara, Sebastiana, Márcia, a todos estes amigos que conosco partilham desta vivência. Gil, que também se faz aqui presente. E vamos à nossa prece, Dilza, vamos à nossa prece, que isso nos faz muito bem. Pai de bondade, nós agradecemos por esses instantes, pela alegria de estarmos juntos, pela energia boa que sentimos, pelo bem-estar que isso nos traz, pela iluminação das nossas consciências, o abrandamento das nossas emoções e a melhoria dos nossos sentimentos. Que Jesus, o Mestre amado, esteja sempre conosco, nos intuindo, nos inspirando, através dos amigos espirituais que nos amparam, nos assistem, para que possamos fazer escolhas mais felizes para o nosso existir. Que a paz permaneça entre nós, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, e vamos então ao nosso estudo, pois que estamos no capítulo 24, e esse capítulo 24 está falando da identidade dos espíritos. Nós já fizemos vários itens, 16 itens, que eram perguntas feitas sobre a identidade dos espíritos. E nessas perguntas que Kardec foi fazendo, o mundo espiritual foi respondendo. E a última que nós fizemos era a questão de número 16. Nessa questão, Kardec tinha perguntado se os espíritos poderiam sugerir desconfianças injustas contra certas pessoas, inclusive dificultando ou impedindo a amizade através de comunicações escritas, porque à época nós temos que lembrar que eram mais comuns as comunicações escritas do que as psicofonias, hoje as falas. Mas ele pergunta se era possível. E os espíritos, relembrando lá a questão 459 do Livro dos Espíritos, onde ele também perguntou se os espíritos influenciavam em nossas vidas, e os espíritos responderam que sim, e muito mais do que nós poderíamos imaginar, que por vezes eram esses espíritos que nos dirigiam. E aí, a primeira impressão é de que nós somos joguetes desse mundo espiritual. Não é bem assim. Mas nós somos altamente influenciáveis. Aqui mesmo, como eu costumo lembrar sempre, a propaganda e o marketing vive disso, de influenciar as mentes para que elas adquiram este ou aquele produto que interessa naquele momento. Mas a questão da espiritual também é assim que funciona. Eles lançam ideias. E se nós estivermos sintonizados e abraçarmos ou comprarmos a ideia, nós vamos atrás do produto. Não é assim que funciona a propaganda e a publicidade? Lançam a ideia,
se nos agrada, se de alguma forma nos toca, nós vamos atrás do produto. Mesma coisa para o mundo espiritual. Eles lançam pensamentos e se nós nos agradamos desses pensamentos, nós vamos então em busca do produto oferecido. Isso é válido e muitas vezes nós pensamos apenas nas condições negativas, e foi essa a pergunta. Poderiam desta forma separar amigos, amizade, através de algo escrito? Claro que sim. Cartas anônimas, fake news hoje fazem isso. Por que é que os desencarnados não poderiam também proceder dessa forma? Claro que sim. Mas também é válido para as coisas positivas, nós temos que lembrar disso, que através de escritas ou de falas, nós recebemos muita coisa boa. Então depende muito de nós, daquilo que nos agrada, do que sintonizamos como verdades para o nosso existir. Vamos lá, que tem um punhadinho de gente que eu não disse boa noite. Célia, Júlio César, Ana Clara, Eliana, Ivete, Lília, Terezinha, Rosa, Edith, Laura, Cláudia, Sebastiana, Dilza, o Gil, Rosana, Bete, Alexandre, Maria Inês, Regiane, Tiago, Tânia, Júlio, são todos que estão conosco, Lourdes, Bete, Vladimir, Mara, todos aqui, Rosângela, conosco nesse instante para essas reflexões. Estamos todos aprendendo juntos. Aqui não existe esse ou aquele melhor. Todos nós, debaixo dessa aura de alegria, de compartilhamento e de desejo de aprendizado, vamos recebendo juntos as influências do mundo espiritual. E as intuições, as inspirações, e cada um de nós vai tirando proveito naquilo que lhe agrada, que lhe atende à própria necessidade. Então, estamos dentro dessa questão 16, que foi feita essa pergunta, e nós vimos que os espíritos disseram que sim, que eles poderiam também usar de maldade. Espíritos maldosos fariam isso para separar amigos. E continua, agora sim, o estudo de hoje, dizendo, se quiserem que duas pessoas, no próprio interesse delas, deixem de se ver, provocam incidentes que as separem naturalmente. Pode acontecer da espiritualidade até amiga buscar, né, um meio, se for do interesse daquelas pessoas se separarem, algo acontece no caminho e cada uma segue por um caminho em busca da sua felicidade, do seu interesse. De alguma forma, nós vamos encontrar um meio de seguirmos estradas diferentes. Uma linguagem que semeia discórdia e desconfiança vem sempre de um espírito mau. Então, esse é o nosso cuidado. Aquele escrito ou aquela fala tem palavras maldosas, tem palavras assintosas, tem palavras que depreciam outra pessoa, então nós estamos sabendo que estamos lidando com um espírito inferior, com um espírito mau, que deseja mesmo esta condição. Desconfiai do que um espírito disser de mal contra outro. E às vezes, veja bem, não é só contra outro encarnado, um espírito falando mal do outro. Vamos supor que alguém dissesse que tem lá um espírito guardião, um anjo da guarda, e aí de repente um espírito manda uma comunicação via médium, dizendo que aquele anjo da guarda não é tudo o que ele pensa, depreciando. Então nós sabemos que isso está vindo de alguém muito maldoso, porque a criatura do bem não procede assim. Um instante. Vamos lá. Então, eles diziam, desconfiai de vós mesmos nas vossas próprias aversões. Quando nós temos aversão a alguém, alguma coisa, alguma mensagem que nos chega, o convite é, por quê? O que é que nos leva a essa aversão?
qual é a raiz daquilo que está chegando até nós. Então, das comunicações espíritas, aceitai somente o que for bom, grande, belo, racional e o que a vossa consciência aprova. Se a nossa consciência não aprova, vamos com cuidado, vamos com atenção para podermos então aproveitarmos ao máximo. Aqui a Regiane perguntando, espírito mal separa casais também? Sim, se entre eles já houver desentendimento. Porque se entre eles houver uma afinidade tal, um entendimento tal, ninguém vai separar. Por mais que façam, aquele casal chega a uma concordância, eles têm uma barreira que impede esta ação. Então, se algo já está fragmentado entre eles, mal entendido, eles só aproveitam a ocasião. É sempre assim, gente. Eles só vão ter ação naquilo que eles puderem enganchar. É o link, eles precisam de um link. E somos nós que oferecemos o link. Seja este ou aquele, somos nós que oferecemos o link. Vamos para a questão, então, de número... essa era 17, perdão, e agora a questão de número 18. Pela facilidade com que os maus se infiltram nas comunicações, parece que nunca se pode estar certo da verdade. Porque Kardec se, poxa vida, mas a gente está vendo tanto as criaturas maldosas, os pensamentos maldosos se infiltrando em nossas vidas, nós nunca vamos ter certeza de que estamos lidando com algo bom, real, verdadeiro. E os espíritos dizem sim, tendes a razão para o julgar. Nós não temos aquilo que a gente sempre diz, né? Nós não temos o RG, nós não temos um comprovante de identidade daquele espírito válido. Não temos acesso a isso. Mas nós temos a nossa razão para observar o que é que está acontecendo, para observar se aquilo tem razão ou não tem razão de ser. Vamos a alguns comentários aqui, porque está interessante, e eu estou podendo observar a Lília, Cidinho, o Gil, dizendo assim, não, o que Deus uniu o homem não separe, dizendo eles só sopram a brasa. É verdade, ela estava ali, a brasinha só coberta, soprou, faz labareda. E o Gil dizendo, onde existe discórdia, existe uma possibilidade, tanto encarnados como desencarnados. E é verdade. É verdade, se tem um ponto, a brasa está ali, está encoberta, mas está ali viva, é só soprar. A labareda, ela aparece. Então, a discórdia, a palavra é interessante, né? Concórdia e discórdia. Córdia significa coração. Concórdia é quando há envolvimento dos corações. Eles estão sintonizados, eles estão ligados, e aí aquilo Deus ligou, nada vai separar. Aqueles corações estão afinizados. Mas a discórdia é a separação dos corações. É isto que possibilita que o outro venha e termine de realizar aquela obra que está ali. A Cláudia dizendo, mas nós temos o livre-arbítrio sempre, de escolher, de mudar o rumo da prosa, de tentar fazer diferente. É a nossa liberdade de escolha, liberdade de ação. E por isso, quando os espíritos dizem que nós temos a razão para o julgar, a nossa razão está associada ao nosso livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de escolher. Então, quanto mais nós pudermos observar para fazer escolhas mais conscientes, mais racionais, nós estaremos usando melhor o nosso livre-arbítrio. Porque até o não escolher é o uso de livre-arbítrio. Eu escolho não escolher, eu escolho não fazer nada. Isso também é utilização do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de escolher. Eu posso escolher fazer alguma coisa ou eu posso escolher fazer nada. E vou seguir adiante. Bem, gente, vamos lá então para o item 19 desse capítulo. Kardec pergunta, os espíritos superiores poderiam impedir os maus de tomarem nomes falsos?
porque nós vimos que eles podem né, usar o nome de outra pessoa e fazer essa enganação. Os espíritos superiores, eles poderiam impedir isso? Que esses espíritos usassem os nomes falsos, se adornassem com nomes importantes? E eles respondem, sim, mas quanto piores os espíritos, mais teimosos são e frequentemente resistem às injunções. Significa que os superiores chamam atenção, de alguma forma interferem e agem, mas ele insiste em reincidir, em novamente fazer isso. Ele é teimoso. E olha o que ele diz, quanto piores os espíritos, quanto mais inferiores, mais teimosos. A teimosia é uma característica dessa personalidade mais egocêntrica. Então, por conta disso, eles vão reincidir, vão querer fazer de novo. Há pessoas pelas quais os espíritos superiores se interessam mais e, quando julgam necessário, sabem preservá-los da mentira. Então, agora está falando do lado dos encarnados. Para os desencarnados, eles podem chamar atenção, mas aquele espírito é teimoso e vai de novo atacar e vai inventar outra história. Mas o lado dos encarnados, aquele que poderia sofrer o ataque ou não, diz assim, há pessoas que os espíritos superiores se interessam mais. Poxa, mas que privilégio é esse? Então eles fazem isso, tem privilégio, tem o quem indicou, esse famoso QI que a gente está tão acostumado aqui na Terra, do quem indicou. Que julgamento é esse? Acontece que os espíritos superiores se interessam mais quando percebem uma pessoa que tem lá uma programação reencarnatória, que ela está dando conta, que essa programação reencarnatória dela envolve outras criaturas, e essas outras criaturas vão necessitar, então, da presença dela. Então, eles não olham somente a pessoa, eles olham tudo o que está em torno e envolvido com aquela pessoa. E poderão, sim, ajudar esta criatura por conta de outras ou de um trabalho que ela tenha a realizar, uma tarefa que ela esteja executando. Então, por conta disso, eles dizem, eles se interessam mais por alguém. E quando julgam necessário, sabem preservá-los da mentira. Aquela pessoa, não é que ela é protegida do mundo espiritual, ela está protegida porque há uma necessidade dela não ser atacada, dela não viver aquela experiência, porque ela está envolvida em outras situações. Então, por conta disso, eles podem nos ajudar, sim, quando houver necessidade, quando aquela pessoa merecer esse crédito pelo trabalho que executa. Lembra ontem, no André Luiz, a questão do bônus hora, que é o crédito que recebemos pelo trabalho que executamos? Cada reencarnação nossa é uma possibilidade de trabalho. Então, nós temos que merecer, ter crédito suficiente para seguir adiante e ter essa proteção a mais. Contra essas pessoas, os mistificadores são impotentes. Ela não é enganada. Vamos a um exemplo simples. Nós sempre vemos em televisão pessoas que são enganadas. É o bilhete premiado que ela compra, é alguma coisa que vendem para ela e era mentira. Ela é enganada, né? Essas pirâmides onde ela quer ficar rica da noite para o dia, ela é enganada. Mas por que ela é enganada? Exatamente por conta dela se comprazer daquela situação, querer tirar o proveito, querer comprar o bilhete premiado, que a pessoa chega dizendo, olha, esse bilhete é premiado, mas eu preciso do dinheiro urgente, eu não vou ter tempo. Ela está até se aproveitando de uma situação em que o outro está com necessidade. Por conta disso, é que ela entra no golpe. Se ela fosse um pouco mais séria, um pouco mais racional, ou às vezes até um pouco inocente, então ela com certeza não seria enganada por esses espíritos enganadores e mistificadores que vêm trazendo outros nomes para ela.
Boa noite, Cidinha. Boa noite, Brígida. Que Deus nos abençoe. O item de número 20, Kardec questionou, mas qual a razão? Porque protege uns, não protege outros. Pode não permitir o acesso, que ela seja enganada, e outros permite. Ele perguntou qual a razão da parcialidade. Por que isso? Uns merecem, outros não? Por que a razão dessa parcialidade? E os espíritos respondem, isso não é parcialidade, é justiça. Quer dizer, ela não merece, pela lei de justiça, não é justo que ela seja enganada. Ela tem uma condição qualquer, onde ser enganada, para o caso dela, não é justo. Para o outro será uma lição. Por isso, eles dizem, isso não é parcialidade, isso é justiça. Os espíritos bons se interessam por quem aproveita seus conselhos e se esforçam seriamente por se melhorarem. Então, se a pessoa está num esforço de melhoria, se a pessoa está aceitando o conselho da espiritualidade amiga, tentando retificar a sua trajetória de vida, não é justo que ela seja impedida, que ela seja enganada. É necessário que ela seja amparada, protegida, para conseguir deslanchar no caminho novo que ela está seguindo. Então, por isso que eles vão analisar cada caso, e a lição que cada caso merece viver. É isso que o mundo espiritual olha muito. No item 21, por que Deus permite que aos espíritos o sacrilégio de usarem falsamente nomes veneráveis? Porque sim, eles vêm com o nome até de Maria Santíssima, Jesus Cristo, vêm com nomes fantásticos. E o que é que a espiritualidade, Deus, Kardec não perguntou a espiritualidade, Deus, por que é que Deus permite esse sacrilégio, esse pecado, essa coisa absurda de usarem nomes veneráveis? E eles respondem, os espíritos, como os homens, têm seu livre-arbítrio. Mais uma vez, eles respeitam nossas escolhas, certas ou erradas, arbitramos aquilo que entendemos certo para nós. E assim, ele diz, mas não escaparão à justiça divina. Tá bom, você quer escolher fazer errado, você tem todo o direito de fazer errado, mas vai sofrer as consequências do erro. Vai ter que se ajustar com a justiça divina. Você está fazendo errado, você não está cumprindo a lei. E a lei não é só a lei humana. Tem a lei de Deus que começa com ama ao próximo. Tem os mandamentos, ela está dividida em mandamentos para que nós tivéssemos mais detalhes da lei. Estamos deixando de cumprir? É um direito nosso. Podemos sim. É só querer, mas vamos responder, porque o que era correto era aquele ponto. Se nós não estamos cumprindo, nós estamos em defasagem com aquele ponto e vamos ter que nos retificar com a lei. Então a espiritualidade, ela não interfere nas escolhas que fazemos, ela permite, mas nos alerta que haverá sim, é aquela história, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, nós vamos ter que cumprir. A Cidinha feliz por estar junto às 20 horas, graças a Deus, né, Cidinha, que nós temos essa oportunidade. Deus é tão bom que nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas estamos. E isso importa muito para nós. Vamos então para o item 22. Há fórmulas eficazes para expulsar espíritos mentirosos? Será que nós temos um tipo de exorcismo para esse tipo de espírito? Alguma oração forte que possa expulsar esses espíritos de perto de nós? Será que existe alguma fórmula para isso? Foi o que Kardec perguntou. E os espíritos dizem, fórmula é matéria. E nós não estamos lidando com matéria, nós estamos lidando com
mundo espiritual, uma matéria diferente da nossa. Fórmula corresponde a coisas da vida material. Vale mais um bom pensamento a Deus. Não precisamos de fórmula nenhuma. Nós precisamos nos conectar e nos vincular a Deus através de uma oração. Nós precisamos só disso para estarmos amparados. Porque espíritos enganadores, mentirosos, maldosos, não se compraz de estar perto de alguém que está em prece, em pensamentos melhores, em desejo de fazer o bem, em trabalho no bem. Eles não querem nada disso, eles não acham compatibilidade. E por conta disso, cai fora. Cai fora. A Meire dizendo, questão de vibração, é lógico. Se nós subimos uma oitava na nossa sinfonia, quem não alcança, fica de fora. Vai cantar quem alcança. Então, os que não alcançam, se desligam. Exatamente, é uma questão de vibração. Nós é que temos que cuidar, aquele orar e vigiar que a gente fala, é nessa intenção. Orar e vigiar a nós mesmos, cada um a si mesmo, que é para poder estar bem. Tiago dizendo, muito feliz de estar aqui com todos vocês, sabe as palavras e novos conhecimentos. Pois é, Tiago, nós estamos aprendendo todo dia, vocês colaboram aí escrevendo, nós colaboramos aqui da forma que podemos e que os bons amigos espirituais possam nos usar a todos, possam nos intuir, nos inspirar, a fim de consigamos tirar melhor proveito para as nossas vidas. Demerval, boa noite. A Meire, boa noite. É muita alegria para nós. Temos tantos companheiros juntos. Edmara, Rosilene, são aqueles que eu nem tinha dito boa noite ainda, mas na medida do possível a gente vai vendo um ou outro aqui cumprimentando. Então vamos à questão de número 23. Certos espíritos disseram possuir sinais gráficos inimitáveis, pelos quais se pode reconhecer e constatar a sua identidade. Isso é verdade? Isso me faz lembrar aquela polêmica em torno de Chico Xavier, que diz que ele tinha estabelecido um código, sinais para identificar se era ele ou não nas comunicações. Isso já gerou muita confusão e nós não queremos nem entrar nesse terreno. Mas vamos ver o que os espíritos respondem. Porque a pergunta, quer dizer, era algo que existia. Porque Kardec está perguntando, certos espíritos disseram possuir sinais gráficos inimitáveis. Quer dizer, avisaram o grupo mediúnico, olha, quando for a minha comunicação, eu vou fazer esse desenho, esse sinal, vou deixar este ponto marcado aqui para vocês me identificarem, pelos quais se pode reconhecer e constatar sua identidade. Isso é verdade? E os espíritos então responderam, espíritos superiores só possuem como sinais de sua identidade a elevação de suas ideias e linguagem. Então, eles não falavam da não possibilidade de um espírito dizer, olha, eu vou deixar esse sinal. Sim, existe a possibilidade. Mas o que é que os espíritos responderam? Os superiores, então aí vai a qualidade do espírito. Os superiores não possuem como sinais de sua identidade nada. A única coisa que os identifica como superiores são as suas ideias, aquilo que ele traz como conhecimento para nos ajudar, e a sua linguagem, porque um espírito superior não tem uma linguagem leviana. É por aí, então a gente já começa a olhar tudo que está em torno de nós e vamos identificando um ou outro. Não quer dizer que não vamos ter um sinal, mas quer dizer que os superiores não se ocupam disso, porque as suas ideias, os seus pensamentos, os seus ensinos e a sua linguagem os identificam como criaturas superiores.
Boa noite a Cláudia, boa noite ao seu Antônio, que está conosco, saudades que nós estamos dos nossos encontros, dos nossos estudos ao vivo. Eu disse, o dia que nós voltarmos a nos encontrar, né, materialmente falando, vai ser muito abraço, vai ser muito calor humano. Acho que precisamos da Cláudia fazendo um bolo para todo mundo poder festejar a nossa volta, se Deus quiser, para os nossos estudos, que isso nos agrada muito. Mas continuava nessa resposta dizendo, qualquer espírito pode imitar um sinal material, um gráfico. Então não adianta você combinar, olha, quando for a minha apresentação, vocês vão identificar este sinal. O outro espírito que ouviu já copia o sinal e já se faz passar por. Aqui, materialmente falando, isso acontece, né? Aqui acontece. De pessoas, olha, roubam a nossa senha no WhatsApp, o nosso número, roubam a nossa imagem e mandam para outros pedindo dinheiro, pedindo não sei o quê, passando um conto do vigário em nosso nome. Então, o que é que... Eu assisti um delegado de polícia um dia desse falando sobre isso, né, mais golpes e tal, e disse assim, olha, combine com a família algum sinal, alguma palavra-chave para identificação. Tudo bem, vai ser ótimo, desde que ninguém da família conte para ninguém de fora, ou para qualquer pessoa de fora, né, que há um sinal naquela família que será essa identificação. Senão, já esparrama a coisa e não adianta mais. Então, nós vemos que no mundo espiritual também é assim. Cláudia falando do cuscuz, ela faz um cuscuz muito gostoso e quando nos encontramos é assim, né? Gostamos também muito. Bom, gente, seguindo aqui, esperando pela nossa festinha um dia, vamos continuar nessa festa de calor humano, dessa alegria de estarmos. Rosana, boa noite. É gostoso ver a família participando conosco. Muito obrigada. Na questão, então, de número 24. Os espíritos infantis não podem imitar também, inferiores não podem também imitar o pensamento? Porque eles podem imitar sinais que nós combinamos, gestos que nós combinamos, mas, e o pensamento? Eles podem também imitar? Imitam o pensamento como os cenários do teatro imitam a natureza. O teatro põe lá painéis com desenhos da natureza, faz um cenário todo, e os espíritos podem fazer essa criação mental, imitando os nossos pensamentos para se identificar como se fosse nós. Então, eles também podem fazer isso. Vejam que não é tão fácil, né? Quando a gente vê a questão de comunicação e vê tantas possibilidades de fraude, porque isso tudo é fraude, né? A Heloísa perguntando, pode acontecer de um espírito inferior passar por um espírito superior, como identificar? É aquilo que Kardec perguntou agora há pouco. Eles podem se passar por espírito superior? Podem. Como é que nós vamos identificar? Pela linguagem. O conteúdo e a forma de falar. Porque nesse diálogo, nessa orientação, eles não se mantêm por muito tempo com aquele diálogo que foi decorado. É como um ator que decorou algo para apresentar. É um discurso decorado. Mas se você questionar alguma coisa ali, ele não sabe responder. Então isso é indício da inferioridade dele, não consegue, como diz a Meire, não consegue se manter por muito tempo dentro daquele personagem que ele está fingindo ser. Mas a linguagem é fundamental. O conteúdo da sua fala é fundamental. Esticar essa conversa para poder perceber o seu deslize é fundamental, para que a gente, então, consiga identificá-los. A questão de número 25, né? Seria, assim, tão fácil descobrir a fraude por exame atento?
se nós tivermos atenção, ouvidos abertos, olhar aberto, atento, será que a gente consegue perceber a fraude, a enganação que estamos sendo vítimas? Não há dúvida, os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Aquilo que nós falamos desse pessoal do bilhete premiado. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Marquinhos, boa noite. Ana Maria, boa noite. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Então, se nós tivermos sempre a atenção, né, o cuidado, a atenção, dificilmente seremos enganados. Mas para não ser enganado, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter raciocínio, nós temos que ter visão, seriedade, para poder identificar aquilo que é diferente. E na questão 26, há pessoas que se deixam iludir por uma linguagem enfática, que se contentam mais com as palavras do que com o conteúdo, que chegam a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. Como essas pessoas inaptas para julgar os homens podem julgar os espíritos? Aqui Kardec avaliou o comportamento humano. Pessoas aqui encarnadas que adoram um palavrório bonito. Isso me lembra sempre, e eu já falei para vocês, da novela, que nunca eu lembro o nome, mas a Cidinha com certeza vai lembrar, que tinha o Dorico Paraguaçu como prefeito de uma cidade, que era o Paulo Gracindo. E o Dorico Paraguaçu, ele fazia uns discursos fantásticos, usando um vocabulário absurdo, ninguém entendia nada, e ele era o Bem Amado. Já lembrei, viu, Cidinha? Hoje deu para lembrar. Era o Bem Amado, o nome dessa novela, dessa série. Então, aquelas pessoas ficavam encantadas com aquelas palavras todas rebuscadas que ele falava. Às vezes a gente vê isso, a pessoa fala e não diz nada. Simplesmente não tem conteúdo. Você fica procurando, mas o que ele está querendo dizer? O que ele está informando? Nada. Fez só a perfumaria, fez só a maquiagem, não existe um conteúdo. Então Kardec dizia, há pessoas que se deixam iludir por isso, pelas aparências. Seja a fala, a apresentação, que se contentam mais com palavras do que com conteúdo, porque naqueles discursos do Odorico Paraguaçu, lá no Bem Amado, quando terminava o seu discurso em praça pública, todo mundo aplaudia e as pessoas saíram ali, que maravilha, não entendi nada, mas que beleza a forma como ele falou. E a Meire dizendo, a bela linguagem nem sempre significa algo, não mesmo, se ela não for acessível, se ela não tiver conteúdo. Mas há pessoas que acham lindo assistir alguma coisa com palavras bonitas, rebuscadas, e você fica olhando assim, e daí? E o que isso acrescentou para mim? Falou e não disse nada, porque não se presta atenção. Mas há pessoas que gostam, que chegam a tomar ideias falsas e vulgares por sublimes. O outro fala, enfeita e vende o peixe, e aquele um compra o peixe e acha maravilhoso, acha fantástico. Aquelas ideias absurdas que estão sendo passadas, ela toma como maravilhosa. Como essas pessoas, então, inaptas a julgar os homens, que gostam disso aqui no mundo material, perfunctório, isso eu não falei hoje, eu sempre falo essa palavra e às vezes as pessoas podem ficar em dúvida. Então vamos dizer o que significa perfunctório. É isso mesmo, é superficial. Fez um punhado de embelezamento e não disse nada. Esse é um discurso perfunctório. Fala e não diz nada, não tem conteúdo, ninguém entendeu coisa nenhuma, mas falou tão bonito. Olha, a época da eleição vem aí. Nós vamos ter muitos discursos perfunctórios. Nós vamos ter muitas falas de Odorico Paraguaçu rodando, que vão dizer e dizer nada. E você olha e diz, não dá, isso aqui não dá.
É muita coisa para dizer nada, para não apresentar nada que melhore a situação. Então, Kardec disse, como essas pessoas, se são inaptas para a vida material, para o discurso das criaturas na vida material, como é que elas vão poder julgar os espíritos, se nem os encarnados elas são capazes de avaliar? Como vão julgar? Quando modestas, dizem os espíritos, para reconhecer sua insuficiência, não se fiem em si mesmas. Então tá, nós estamos assistindo, estamos ouvindo, estamos em época política, assistimos lá um discurso, falou bonito e tal, mas a gente ficou com a pulguinha atrás da orelha. Parece que eu não entendi. Fulano, pergunta lá para um amigo, consulta. Hoje nós temos aqui a internet com 1000 opiniões, dizendo ali, escuta, o que você achou dessa conversa? O que você achou desse discurso? Tem fundamento isso? No caso dos espíritos, chegou a mensagem, uma mensagem toda bonita, toda arranjada, trabalhada em vocabulários ricos. E aí a gente lê, assim, gozado, mas parece que eu não entendi o que é que isso aqui quer dizer. Fulano, olha, estou passando essa mensagem para você, diz aí o que você acha. Então, se existe humildade e a gente reconhece a incapacidade de sozinho definir e ficamos na dúvida, vamos recorrer a outras pessoas, não vamos nos fiar no próprio conceito. Vamos ouvir uma segunda opinião, uma terceira opinião. Isso seria o correto para nós. Quando por orgulho as pessoas se julgam mais capazes do que são, pagam pela sua tola vaidade, porque vão comprar gato por lebre. Então, se por orgulho ela não quer perguntar, dizer, puxa, eu não entendi isso, fulano, o que você acha? Você acha assim? Você acha dessa forma? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, quando por orgulho ela não faz isso e se acha autossuficiente, ela vai pagar o preço, compra gato por lebre, vai na Deodorico mesmo e vai achando que está tudo certo. Agradando o amor próprio, eles fazem dos homens o que querem. Então, é um grande segredo, né? Você lustra o ego de alguém, nada, faz lá, o pessoal diz assim, enche a bola. É uma expressão popular para dizer, olha, ele está inflando o ego daquela pessoa. E aí, caiu na rede peixe, porque aí eles descobriram o ponto fraco e vão continuar fazendo isso e enganando o tempo inteiro aquela pessoa. Então, somos nós que temos que tomar cuidado, somos nós que temos que ter atenção, porque senão nós vamos cair nessas redes de maldade do mundo espiritual e também do mundo dos encarnados. No item 27, ao escrever, os espíritos maus às vezes se traem por sinais materiais involuntários. Ele não quer mostrar a sua qualidade. Ele não quer. Então, ele pode se trair na escrita, ele pode se trair por algum sinal involuntário. E os espíritos dizem, os habilidosos, não. Eles têm habilidade suficiente para enganar mesmo. Os inábeis se atrapalham. Se ele não tem habilidade como o outro, ele vai acabar se atrapalhando na forma, na expressão, no uso das palavras, no ensino que está trazendo. Qualquer sinal inútil ou pueril é sinal de inferioridade. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, eu já contei esse fato para vocês, mas é um fato que nunca eu esqueci. Eu tive um aluno de ginásio de 8ª série, ele desencarnou muito jovem, depois de alguns anos já concluído o colegial, seguindo a vida dele, ele foi vítima de um assalto e desencarnou. Os pais ficaram muito desesperados, lógico, natural, sofreram muito por conta disso. E eles começaram a frequentar centro espírita na ânsia de buscar uma palavra de conforto, uma certeza da imortalidade.
E eu tive oportunidade algumas vezes de psicografar alguma coisa dele para os pais. Na época era um exercício que nós fazíamos com frequência, da psicografia, especialmente para familiares, né, que iam desesperados à casa espírita. E houve uma noite que nós estávamos lá, noite de evangelho e tal, e já no finalzinho da noite, ele me veio à mente nitidamente e eu fui tomada para a psicografia, né, um impulso psicográfico. Na hora já tinha guardado até todo o material, rasguei um pedacinho de papel e fiz um sinal gráfico que ele passou. Era uma estrela de 5 pontas, que ele fez rapidamente, traçou. E o pai tinha saído, o pai era fumante, tinha saído lá fora para fumar, não estava nem ali presente, e voltou já no final para a prece. Eu dobrei aquele papelzinho e na saída eu chamei, disse assim, olha, eu não sei o que isso significa, porque o que me veio foi só esse sinal. Eu não sei o que isso pode representar. Veja como a gente, na condição de médium, na psicografia, fica em uma situação delicada. Eu tinha já estudado sinais, né? Sinal é inútil, sinal pueril, sinal infantil, é um sinal de inferioridade. E aí você fica, meu Deus, entrego ou não entrego? Será que isso tem sentido, não tem sentido? É difícil para o médium isso, mas eu tinha o propósito de não interessa, em direção, foi nítida a situação, eu vou entregar. E entreguei para ele o papelzinho com aquela estrela desenhada. Imediatamente ele caiu em lágrimas, mas convulsivas. E eu não fiquei quieta, porque eu não tinha o que dizer. A gente fica quieto. Ele então abriu a carteira e disse assim para mim, olha, esse é um sinal que eu tinha combinado com o meu filho. Nós um dia fizemos essa estrela, ele carregava na carteira dele e eu carregava a minha, carrego a minha até hoje. Nem a minha mulher sabe disso. E tirou do fundo da carteira um papelzinho com uma estrela idêntica àquela que ele tinha recebido. Então ele chorou muito, porque disse, eu não preciso mais de comprovação nenhuma de que meu filho está vivo, continua vivo e está junto de nós. Porque aquilo que um dia eles combinaram estava ali diante dos olhos dele. É pueril, é uma estrela, é um sinal. O médium fica em dúvida, entrego ou não entrego, mas quando a gente sente a verdade, eu me senti na obrigação de entregar. E para ele foi a maior, ele guardou as 2 estrelas juntas a partir daí na carteira dele. Acredito que ele tem até hoje guardado dentro da carteira as 2 estrelinhas, cada uma num pedacinho de papel. Coisa simples, coisa vulgar, mas estava ali. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso está vindo de um ente querido desencarnado ou está vindo de um espírito comunicante de uma reunião para um grupo mediúnico. Quando se tratar de uma comunicação para grupo mediúnico, uma reunião de orientação, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Mas quando é algo de ente familiar, quando é algo espontâneo para o familiar, isso é uma bênção. Então, nós temos que confiar que existe uma razão para que isso esteja acontecendo. Então, aqui, é isso que o Livro dos Médiuns orienta. Ele está orientando a respeito de comunicações no grupo mediúnico. E essas comunicações no grupo mediúnico, estabelecendo sinais, códigos, etc., são sinônimos de inferioridade, porque os espíritos superiores não precisam disso. A sua linguagem, o conteúdo da sua mensagem já os identifica dessa forma. Não precisa. Mas quando nós estamos tratando de aquelas
cartas consoladoras, recados familiares, dê o nome que quiser, uma comunicação espontânea de um ente querido, esse nós temos que dar crédito. Porque só a família vai poder dizer se aquilo tem razão ou não de existir. Não compete a nós esse julgamento. Para eles, um sinal valeu mais que qualquer coisa. Porque era algo entre eles que ninguém saberia. Então, gente, Kardec pergunta, por isso que nós temos que ter bom senso, sermos mais racionais, tomarmos esse cuidado. Eu já contei também para vocês, e hoje vai ser noite de história, hein, gente? Nós estamos aqui contando história. Dona Kazuko, boa noite. Eu contei para vocês que certa vez, porque sempre acontece assim comigo. Eu ou acordo com alguma frase ou alguma palavra, se eu tenho um compromisso, uma palestra, algo a fazer, ou às vezes estou andando e vem nitidamente uma fala, um sinal, uma qualquer coisa, e eu tenho que rapidamente anotar para não perder e depois desenvolver isto para aquele estudo, aquela palestra, é outra história. Aí é outra coisa diferente. E uma vez eu tinha um seminário, e o seminário tem 3 horas, 4 horas de duração. Um seminário para fazer com um grupo de pessoas, né? Era aberto ao público. E eu disse, meu Deus, mas o que nós vamos levar? O que nós vamos passar? E era o questionamento, pedindo a Deus uma iluminação para levarmos o melhor para aquelas pessoas. E eu estava andando quando me veio à mente 3 sinais gráficos, vírgula, ponto e vírgula e ponto final. Imaginem, uma vírgula, um ponto e vírgula e um ponto final. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou desenvolver isto? Mas aí, graças a Deus, a espiritualidade é generosa, vai nos intuindo na medida que nós vamos buscando. E verdadeiramente nós fizemos um seminário usando esses sinais gráficos, vírgula, ponto e vírgula e ponto final, acrescentando mais 2 por nossa conta, porque a gente tinha que dar um pitaco também na espiritualidade. Eu acrescentei mais o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Então foram 5 sinais gráficos que nós desenvolvemos como representando situações das nossas vidas. Foi lindo, foi muito proveitoso. Esse pessoal aproveitou em seminário, depois nós usamos em palestras, e cada vez que a gente usa essa situação dos sinais gráficos como momentos da nossa vida, é muito interessante. Mas a espiritualidade deu só o sinalzinho e nós tínhamos que desenvolver todo o conteúdo. É isso que os amigos espirituais fazem. Então, espíritos superiores não dão sinais? Depende. Porque se a causa, veja bem, não era a mim, mas era a todos que iriam participar, que mereciam alguma coisa melhor, né? Esse significado, como diz a Meire, significado da vida. Exatamente. Quer dizer, tudo isso, quantas pessoas iriam se beneficiar daquelas reflexões? Então a gente é só um instrumento, mas eles passam, às vezes, bem cifradas as coisas para que a gente tenha o trabalho de desenvolver, de queimar pestanas para fazer o melhor. Mas voltando então, a gente sai, conta uma história, volta de novo. Voltando aqui às nossas reflexões, a questão de número 28, que é a última desse capítulo da identificação dos espíritos. Muitos médiuns reconhecem os espíritos bons e maus pela sensação agradável ou penosa que experimentam à sua aproximação. O médium sente, muitos médiums, não são todos, mas muitos médiums sentem se é uma presença agradável ou não, se é uma sensação boa, ou é um desconforto, ou é uma angústia, ou é uma aflição, os médiums podem sentir. A impressão desagradável
a agitação convulsiva, vai questionar Kardec, mal-estar, são sempre indícios da natureza dos espíritos manifestantes? Aquilo que o médium está sentindo como uma impressão ruim, uma coisa desagradável, uma agitação, né? Um convulsionamento, um descompasso, um mal-estar, isso é indício de uma natureza inferior daquele espírito ou indício da natureza do tipo de espírito que está se comunicando? O médium experimenta as sensações do estado em que se encontra o espírito manifestante. Então, muitos médiuns têm essa qualidade durante a escrita ou durante a fala. Ele percebe, ele sente o que aquele comunicante está sentindo. As sensações. Então, não é só o conteúdo escrito ou oral que ele está passando, é também a sensação de bem-estar ou mal-estar que o outro está trazendo. O Gil está perguntando, essas mensagens podem ser do anjo da guarda ou coisa parecida? Esses toques, Gil, cifrados, como nós dissemos, podem, os nossos anjos de guarda podem dar sinais para nós. Sim, né? Eles podem, por isso que nós temos que ter atenção. Atenção, eu já cansei de dizer para vocês, às vezes a gente liga um rádio e é uma música ou é uma fala, ou você abre a página de um livro e isto vem à tona. São toques, vamos ter atenção. Então, voltando à questão das emoções, é sim aquilo que muitas vezes é o que o próprio espírito está trazendo consigo e emociona o médium que está mergulhado naquele mesmo psiquismo, naquela mesma vibração. Quando o espírito é feliz, o que é que ele passa à pessoa? Ele passa tranquilidade, ele passa calma. Então, a pessoa, com a aproximação de um espírito que está bem, está feliz, ela vai sentir uma onda de tranquilidade, uma calma, uma paz interior. Isso é porque ele está bem. Quando ele está infeliz, e vamos entender esse infeliz como não estar bem com a desencarnação, ou ter algum peso na consciência, ou não estar aceitando bem aquela separação, enfim, algo que está entristecendo, algo que está dificultando. Então, quando ele está infeliz, normalmente o médium tem uma manifestação mais agitada, mais febril. É uma agitação porque a agitação ela se transmite pelo sistema nervoso do médium. É o sistema nervoso do médium que capta tudo isso e que é tocado por essas vibrações e reage dessa forma. Nós não podemos confundir esta agitação, essa atitude febril, esse movimento febril do médium com relação a determinados médiuns de psicografia. Lembram-se quando nós estudamos que há médiuns que são velozes demais na psicografia e isso gera esse estado mais agitado e febril do que aquele que é manso na escrita? Então não podemos confundir o que seria uma ação da mecânica da psicografia com uma ação da emoção na psicografia ou na psicofonia. São coisas distintas. É preciso olhar com atenção. É característica daquele médium trazer sempre comunicações mais rápidas, mais velozes, escritas mais agitadas, mais velozes? Se é da natureza, é como se ele fosse uma ferramenta, um motor funcionando aí velozmente, e o outro é um motorzinho mais lento. Então é da característica dele, não tem a ver com o estado emocional do espírito. Mas a questão das lágrimas no médium, a questão da emoção, da alegria, da calma ou da angústia, isso reflete o emocional do espírito. Kardec faz, então no final, porque esse item 28 era a última, foram 28 perguntas a respeito.
Vocês sabem que a gente procura fazer até um resumo do assunto. É bom ir lá no capítulo do Livro dos Médiuns, no capítulo 24, e rever tudo isso. Então diz Kardec na observação: há médiuns de maior ou menor impressionalidade e por isso não se pode considerar a agitação como regra absoluta, aquilo que dissemos. Ele é mais impressionável, então a Márcia falando das mensagens que nós recebemos do marido dela, o seu Mauriti. Então, lindas mensagens que ajudaram, Deus que ajude, e a gente continua percebendo, Márcia, com aquele jeitinho, e aquela história de sempre que eu digo para você, que está sempre tão bem posto, e eu tenho certeza que nos momentos difíceis que vocês acabaram de viver, ele deu muita força, esteve ao lado de vocês para contribuir pela sua calma, pelo seu equilíbrio e de toda a família. É uma alegria as rosas que ele te manda. Então, fica aí o registro também dele. E a gente se emociona. É aquilo que nós acabamos de dizer. As presenças que trazem essa emoção nos emocionam também. E com isso nós estamos passando a hora hoje demais, mas eu preciso concluir a observação de Kardec quando ele diz a respeito disso. A natureza penosa e desagradável é produzida pelo contraste. Se o espírito do médium simpatiza com os maus, para ele não vai ter dificuldade nenhuma, ele não vai sentir nada. Enquanto se o espírito do médium, o médium em espírito é diferente, ele vai ressentir sim daquela invasão mais agressiva. Não confundir a rapidez da escrita produzida pela extrema flexibilidade de certos médiuns com a agitação convulsiva que os médiuns mais lentos podem sofrer ao contato de espíritos imperfeitos. Então é esse alerta que nós já tínhamos comentado e vamos deixar para a semana que vem o capítulo 25, que trata das evocações. Então será um capítulo também bastante importante para contribuir com o trabalho mediúnico. Agradecemos muito, amigos, pela noite de hoje, pelas emoções aqui vividas. Essa espiritualidade não brinca, né? E nos envolve a todos. E ontem foi o dia da padroeira do Brasil, fizemos aquela oração da Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E hoje queremos fazer uma oração do Pai Nosso, que foi escrita pelo Monsenhor José Silvério Horta, e na psicografia de Chico, e também está no Parnaso de Além Túmulo, para todos. Lembrando que os nossos estudos ficam lá no YouTube, no canal Marina Ferri. Vão lá, se inscrevam, deixem o like, batam o sininho, porque tudo isso faz parte desse movimento para que possamos aproveitar. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas e amanhã, quarta-feira, a nossa noite do livro Pão Nosso, com a lição 65, a nossa noite de Evangelho. Por hoje, encerramos com este Pai Nosso maravilhoso, que o Chico gostava demais, e cada vez que o fazemos, lembramos desse amigo bondoso, Chico Bondade Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o vosso coração, venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz.
Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine, todos os lares sejam protegidos, iluminados, todos os governantes iluminados para escolhas mais felizes e possamos assim continuar a nossa caminhada em paz. Boa noite a todos, Deus abençoe.